Olá, meus queridos! Hoje é sabadão! Sabadão é dia de fofoquinha. Hoje nós vamos bater um pouco de papo, como eu falei para vocês, que eu prometi que eu ia bater um pouquinho de papo. Vai ter algumas coisinhas de jornal, mas só para a gente fazer uma reflexão bem no fim, tá? Porque a gente tem que entender mais ou menos como que os seres humanos são, para a gente tentar entender as dificuldades que tem dentro de uma espiritualidade, por exemplo. Certo? Muito bem. Como eu disse para vocês, vamos fazer uma simulação dessa situação de exemplo, não é algo que vai acontecer ou que tem que acontecer, vamos ver as cenas do próximo capítulo, mas a situação aonde os seres humanos ficam esperando os avatares, ficam esperando os seres, e como que isso é complicado e como que isso daí fere algumas leis, algumas regras, algumas coisas dos próprios seres humanos. Essa quinta-feira estive conversando com meu querido amigo Sérgio Guimarães. Ele é uma pessoa que puxa bastante para o lado racional. Ele é sempre um contraponto. Ele vai trazendo prismas totalmente diferentes para que a gente possa enxergar de uma outra forma, de uma forma um pouquinho diferente, certo? Para que a gente não entre dentro de uma crença e fique dentro da crença mergulhado e vendo o que é aquilo ou não é aquilo. Tudo bem que ele é bem ateu, se assim pode-se dizer. Ele até acredita um pouco, mas não como deveria, né? Mas faz parte, né? Normalmente as pessoas que estão mais vinculadas com esse lado mais, digamos, de esquerda, eles têm como a religião o ópio. A religião pode até ser um pouco de ópio, mas a questão é que existe de fato o plano espiritual. Só que eles colocam tudo como imaginação do cérebro e não como uma realidade. É um problema muito sério, porque cientificamente pode vir qualquer cientista e ele vai ver a quantidade de milagre que acontece. Pessoas que faziam 4 anos com dores sem dor mais nenhuma. Pessoas que estavam com problemas de dores na barriga sem dor na barriga. Pessoas que estavam com problemas no joelho sem dor mais no joelho. E de um dia para o outro. E questão de uma semana acabar tudo. E aí a pessoa vai me explicar como. É porque deve ter uma explicação. E vai querer criar um monte de explicação. Pode, claro, você vai criar todas. Porque o espiritual ele utiliza do quê? Do magnetismo. A partir do momento que você conseguir decifrar o magnetismo, você vai entender que tudo, a base de tudo é o magnetismo. E aí você vai entender que o espiritual usa, inclusive, as leis da física. Porque o planeta é regido pelo magnetismo, existe magnetismo para o planeta, existe magnetismo do ser humano, existem vários tipos de magnetismo. Então, tudo rege em torno, em volta do magnetismo. Se não fosse o magnetismo, o elétron não ia ficar em volta do núcleo de um átomo. Tem uma força magnética que atrai. Se não fosse essa força magnética, não existiria. Então, se eu quero romper um átomo, por exemplo, é só mexer com o magnetismo. E você pega e solta todos os elétrons que tem e transforma numa energia atômica, alguma coisa sobre como tal. Porque você desestabiliza e tudo e faz o que tem que fazer com o átomo e pronto. Porque tem uma força ali. Então um dia os seres humanos ainda vão crescer e ficar um pouquinho mais adultos nesse ponto e vão entender um pouquinho melhor a situação. Mas esse meu amigo, ele me ajuda muito nessa questão, porque quando ele vai me trazendo essas partes mais céticas, a gente vai tentando ver que pontos que conseguem se ligar e ver os problemas e as dificuldades que podem existir. Vai pra lá e não volta nunca mais. E eu não corto nada, vai do jeito que tá. E aí, meus queridos, é o seguinte. Cena, vamos começar uma imaginação. Vamos entrar no planeta de Nárnia, porque é uma loucura muito grande. Na história do índio, na história deles acreditarem que eu agora sou o cara que vai e tal, e não sei do que, não sei o que lá. Beleza. É o seguinte, prestem atenção.
vamos supor que de fato seja eu a pessoa que eles estão esperando. Suposição. Suposição não é verdade, tá? Vamos fazer uma suposição. Nós vamos fazer um estudo de caso, ok? Muito bem. Voltando para a época de faculdade, fazendo estudos de caso. Inclusive, empresas pedem para fazer estudos de caso para ver como é que não é, né? Fazer análise e tudo mais. E aí, meus queridos, é o seguinte: tenta imaginar uma pessoa que não é do país. Primeiro, língua. A língua não é a mesma. Então imagina só, eles estão esperando uma pessoa que é do povo Inca, mas não nasceu lá nas montanhas do Inca. Já começa um belo de um defeito aí. Já começa um problema seríssimo. Então, o que vai aparecer de gente contestando? Vai ter um monte, certo? Vai aparecer um monte de pessoa contestando, falando: ele não pode ser porque ele não é da descendência Inca. Primeiro ponto. Você tem que ir colocando vários pontos para fazer várias análises. Segundo ponto. Ele não fala a nossa língua. Ele é do Brasil. O Brasil não tem nada com que a ver com o povo Inca. Se fosse outros povos, se fosse os povos dos maias lá para cima, e se fosse, aí até podia, e não sei do que, não sei o que lá. O que tem a ver o Brasil? Pois bem, realmente não tem nada com o que a ver. Vai aparecer mais um monte de gente falando: olha, ele é brasileiro. Não tem nada com que a ver com o nosso povo. Mais um ponto. Outro ponto, língua. Ele não fala a nossa língua. Não vai conseguir passar os ensinamentos que nós devemos. Porque, não sei se vocês sabem, mas é assim. Uma pessoa, um brasileiro, consegue entender praticamente tudo o que um castelhano fala. Agora, um castelhano não consegue entender o que alguém que fala em português fala. Eles têm imensa dificuldade para tal. Não sei se vocês sabiam disso. É mais fácil alguém que fala língua portuguesa entender eles do que eles nos entenderem. Por incrível que pareça. É assim? Bota assim nisso. Então nós temos que também vai ter um tradutor, se pode assim dizer. E será que vai traduzir na mesma emoção? Porque às vezes a entonação muda alguma coisa da palavra. Porque eu poderia falar assim: e nós podemos virar as costas para Deus? É uma conotação que você está entendendo. Você está, tipo, falando: olha, façam reflexão, não é isso? Agora, se eu chego e falo assim: nós podemos virar as costas para Deus? Ou seja, é a mesma frase, só com uma entonação diferente. E aí, nós não podemos virar as costas para Deus. É uma ordem. É algo que é pecado. Um virou reflexão, o outro virou, olha, pecado. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o negócio não é tão simples. Aí, vamos lá. Mesmo com essas dificuldades que eu peguei aqui, eu chego lá. Eu chego lá e aparece uma pessoa, aparece outra pessoa, e você, lá. Até aí é religião e crença. Não tem problema. Normalmente os países permitem culturas, respeitam as crenças do próprio povo. E aí vem um, olha você, e fica ali, adorando um ser humano que não é para ser adorado. Tô fazendo simulação, tô falando que vai acontecer isso, tá, gente? Tô fazendo simulações para vocês entenderem seres humanos. Vocês precisam entender como que é o planeta, como que são seres humanos, para poder entender como é que funcionam as dificuldades das coisas. Muito bem. Aí chega, tem uma primeira coisa. As pessoas vão querer adorar e vai querer transformar em algum líder religioso, alguma coisa. Ao transformar em algum líder religioso, alguma coisa, automaticamente vai aparecer políticos para pegar essa oportunidade, ver o que está acontecendo e tentar saber e fazer o quê?
Ou o pessoal acha que você é tal, não sei o quê, gostaria de saber alguma coisa a mais de você. Não, o pessoal veio, eu sei que apareceu um índio lá no Brasil, falou que tinha que ir pra lá, que apareceu uma nave aqui, não sei o quê, então eu vim aqui pra ver essa tal da nave, vim, não sei o quê, fazer um ritual e tal. Mas não sei o que acontece, o povo tá achando que eu sou alguma coisa aí. E aí, beleza. Nisso, o político tem algumas opções. Não estou falando que ele vai fazer, mas no caso, chegando lá. Ele vai ou querer me convencer para ele poder me usar para palanque dele, para conseguir votos, ou ele vai querer ir contra eu para eu não ser um concorrente dele e influenciar para onde que tem que ir ou onde não tem que ir. Porque afinal de contas era o reduto dele. Isso existe e é assim que funciona. Então ele pode ser muito meu amiguinho e eu tenho que me vender, falar que ele é lindo, ou eu tenho que fazer o que manda de fato fazer e falar, eu não quero saber disso, e aí o cara pode virar meu inimigo. Político contra. Segunda questão. Chegou um ali representante. Xiii, esse cara pode ser o cara lá das profecias antigas. Chama os líderes das igrejas. Porque se o povo acreditar, vai todo mundo sair da nossa igreja e vai querer seguir ele. E nós vamos fazer como para viver? O povo vai deixar de pagar o dízimo, vai deixar de sustentar a igreja, vai parar de frequentar a igreja? E vai virar o que aqui? Não, chama os bispos, chama não sei o quê, avisa o Papa, avisa sei lá quem, ou sei lá da onde, líder da igreja, já aciona os deputados, senadores, sei lá o quê, presidente da república, já aciona tudo, tem que arrumar um jeito de mandar esse cara embora. Aí vão tentar começar a ver como que manda o cara embora. Só que no meio disso, começou a fervilhar as pessoas acreditando. Um fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro. Um grava um vídeo, que grava outro vídeo. Na hora de benzer, o cara cair, grava o vídeo, passa pra frente. Na hora de não sei o que, fala, ó, o espírito tá com ele. E sai passando um pro outro, sai passando pro outro. Aí viraliza, como se diz, né? Os vídeos. E na viralização do vídeo, começa a engrossar o caldo. E aí a mídia, a televisão, começa a vir, olha, nós queremos fazer uma entrevista com o senhor, nós queremos fazer uma entrevista. E aí vem as entrevistas. Mas o senhor está se achando Deus? O senhor está achando que é quem? O senhor tem de fato Deus? Então mostra para nós. Mostra aí que você é você. Na época de Jesus também foi assim, viu? Se você olhar as escritas, é assim, é o modus operandi. O ser humano é assim, ele vai fazer assim. Porque o ser humano é assim. Então ele vai querer te questionar, ele vai querer saber se você é ou se você não é. Só que tem um detalhe. No plano espiritual, nós não temos que provar nada para ninguém. Nós não temos que fazer milagre à torta direita. É só para um ou outro e olha lá. Porque o mais importante é o ensinamento. Só que tem um outro detalhe. Antigamente você ensinava. Nos dias de hoje você não vai mais ensinar, você vai executar. Esse é o grande problema. Na época de Jesus, você ensinava, você dava os ensinamentos. Na época de agora, é você abrir a consciência. Você não ensina, você age, você abre de fato a consciência. Você mostra as coisas para as pessoas e elas vão decidir o que elas querem. E numa brincadeira dessa, no agir, você pode nesse agir ter que construir uma nova sociedade. Só que a competência para construir uma nova sociedade não é de um líder religioso, muito menos de um líder religioso que não é do país, porque você vai mexer e mudar a estrutura do país. Você sabia que isso é um crime internacional? Você criar problemas políticos em outros países? Você sabia que isso é crime internacional? Pois é, eu não sabia muito bem, mas eu já sabia mais ou menos. E aí esse meu amigo estava me explicando. Então,
O que teria que acontecer? Eu teria que ir para o país. Eu teria que ser nomeado e ser recebido, eu tenho que receber a cidadania do país para que eu possa, com a cidadania, ser um cidadão e aí fazer as coisas como que pode fazer. Porque se eu influencio qualquer coisa, problema. Gera problema internacional, relações públicas, vai ser chamado embaixador, a hora que eu voltar para o Brasil vai ter problema para mim, e que vão chamar para isso, para aquilo e para aquilo outro. Mas, professor, é assim? É assim. Então o povo só olha falando assim, mas esquece dos detalhes. O povo só olha a cena, e esquece tudo as purpurinas que são voando para todo quanto que é lugar, o pozinho. E esse é o grande problema, e esse é o grande situação problemática, se assim podemos dizer. E nessa brincadeira, isso porque eu não parei ainda, calma lá. Vamos supor que eles peguem e me dão uma cidadania. Ótimo. Vou viver do quê? Vou fazer o quê? Vou ficar lá? Se eu tenho que fazer uma missão, eu tenho que ficar lá? Não, desculpa, mas eles podem acreditar que é, como é que não é, pode fazer o que for. Mas eu vou ter que ficar ali? Vou ter que falir ali, fazer ali? Vou ter que... Você tá entendendo ou não? O buraco é um pouquinho mais embaixo, não é? É meio estranho, não é? É meio difícil, não é? É meio complicado, não é? Então, gente, por mais que eu queira acreditar nisso, por mais que o espiritual esteja mandando eu fazer algumas coisas, eu não quero e não gosto de acreditar numa coisa tal, porque eu fazendo as coisas na matéria não fecha a conta. Por mais que eu vá e dê corda, porque pro espiritual eu dou corda. Quer que faz isso? Tá bom. Me deram uma correntinha, vou usar esse trem aí. Quer que faz? Bom, vou usar também, vou fazer também. Vamos fazer tudo que tá mandando. Quer que use uma roupa diferente? Vamos usar uma roupa diferente. Quer que faz isso aqui? Vamos fazer também. Falando em roupa, o pessoal tá querendo fazer roupas para mim, né, TV? Gente, faça do coração. Eu só quero que vocês lembrem que eu preciso de coisa que não seja sintético, tá? Não pode ser sintético. Então tem que ser ou de linho, que é o melhor, né, tecido que tem, ou de algodão bem fechado também, porque senão, já viu, né, vai me enxergar por dentro e tudo mais, né? Tem que ver qual que é o melhor, qual que não encolhe, qual que não sei o quê. Eu falo por experiência que eu peguei um tecido de linho, ele era um pouquinho mais caro, mas não era assim, nossa, 10 vezes mais caro. Não chega nem a ser o dobro do preço de um tecido normal. Eu comprei que era um tecido. Eu tenho aquela minha bata que tem um negócio laranja. Quando eu fui mandar fazer, que o cara pôs o botão do lado errado. Aquele tecido o pessoal usa para cortina, para vocês terem ideia, porque ele não amassa. Não amassa, professor, aquele linho não amassa. Mas eu pensei que o linho amassava. O linho que você vê de camisa social amassa, que é um terror. Mas esse que o pessoal usa para cortina, não amassa, porque é um tecido grosso, é um linho grosso. Só que não pode ser tudo branquinho, gente. Imagina eu andando só de branquinho para cima e para baixo. Pode até ser, mas precisa de umas dorninhos, sabe? Não pode ser tudo. Precisa de um negocinho aí. Estejam à vontade para fazer do jeito que vocês quiserem, como vocês quiserem. Só lembrem que eu preciso usar no frio e no calor. Então, se vocês me der uma coisa só de algodão, eu provavelmente vou sentir um calor desgranhento no calor. E o linho, pelo que eu percebi, ele é meio que térmico. Ele não deixa entrar o calor, não deixa entrar o frio e não cola no corpo. Ele fica solto no corpo. Pelo menos pela experiência que eu tenho de utilizar um só. Tá? Só para vocês saberem. E tem que ser grossinho, não pode ser tão fininho. Bom, eu não sei como é que vai ser, mas vão mandando aí, eu vou tentando usar, eu não vou fazer as coisas como é que tem que ser. Eu não sei nem como é que eu vou usar sapato, como é que usa? Vou usar sandália, mandar fazer uma sandália para mim andar de sandália. Rapaz, vou arrebentar meu pé. Eu não posso andar igual do tempo antigo.
Como é que eu misturo o tempo antigo com o moderno? E aí que eu estava pensando, tem que ser uma coisa não muito bíblica, ela tem que ser uma coisa mais indiana. Eu tinha visto algumas imagens, eu estava vendo aquelas batas indianas, porque a bata indiana ela é um sobretudo, como se fosse uma roupa, um sobretudo, um casaco, aonde ele chega próximo ao joelho, ele chega bem na coxa e depois tem uma calça. E aí você pode usar um tênis, pode usar um sapato, pode usar alguma coisa normal. Até no lugarzinho aqui do Brasil, que tem um indiano aqui de Bangladesh aqui, eu falei pra ele, você podia trazer. Ele falou, eu comprei pra mim, se eu soubesse eu comprava um pra você também. Eu falei, pô, você devia ter trazido, né? Eu falei, mas brasileiro não usa, brasileiro não gosta. E tem aqueles bordados bonitos. Ainda perguntei pra ele, de algodão? Ele falou, é pra isso, é pra você sair em casamento, tal. É uma roupa pra assim, né? Eu falei, é esse tipo de coisa que eu preciso. Porque eu tava tentando ver as questões de trapo, de ter que ficar andando, porque o pessoal tá achando que eu vou ser um dos testemunhas. O que tem de gente falando que eu vou ser uma das testemunhas? Eu não gosto muito de imaginar essas coisas aí não, viu? Por mais que seja, porque a gente vai entrar no mesmo problema desses que eu comecei a falar para vocês. Exemplo, chego lá em Israel ou lá no Egito, e começa a andar com um pedaço de pau lá para cima, para baixo e falando de Deus, para ficar os 1000 dias lá, 1000 e tralá dia. E aí fica falando aqui, aí depois vem a besta e mata eu. Ai, que linda cena, né? Tá lá, morri por causa da besta. E fico morto estendido lá no meio da praça. E todo mundo fica né? E aí o pessoal acha que tem que usar trapos, que tem que usar não sei o quê. Moço, se tiver que ficar 1000 dias andando para cima e para baixo, num lugar que não é seu, primeiro, vou ficar falando o quê? Em língua que língua? Minha? O povo de lá não vai entender. Na língua deles, precisaria aprender. Na língua de que língua? Como que funciona isso? Da onde que é isso? Como é que é isso? Vocês estão entendendo que não fecha muitas contas? Então nós temos que ir um pouquinho menos, tá? Eu tô falando para vocês, eu tô dando corda. O que acontece assim? Não é porque eu dou corda pro espiritual que vai acontecer o que está escrito ali ou como está escrito ali. Mesmo porque eu não sei quem que escreveu, como que escreveu ou da onde que surgiu. Eu só estou dando corda. Às vezes, a gente pode ser outra coisa. A gente pode ser uma preparação de um dos ministros do governo de Cristo, sei lá o quê. O que eu sei que eu tenho que fazer é a unificação dos povos. Isso eu sei que tem que fazer. Isso eu sei que é minha missão, unificar os povos, universalizar todas as coisas. É isso que eu sei que eu tenho que fazer. Essas outras histórias é uma história de uma crença do povo inca peruano. A outra história é de um povo cristão que acredita na Bíblia. E a outra história é de cada um tem a sua história. Isso não significa algo universal. É que nós brasileiros, a gente acredita nas coisas bíblicas porque a gente tem referência que a Bíblia é o livro universal. E ela não é. A Bíblia, os cristãos, só representa 30% da população. E as coisas de Deus para os tempos finais não vai representar 30%. Ele vai ter que representar um todo, ele vai ter que representar um monte. Então tem que fazer a devida reflexão. Cuidado com esse negócio de pegar no pé da letra. Por quê? Mas, professor, você fala do Apocalipse, porque o Apocalipse fala do global. Quando é coisas globais, eu pego e falo, é isso aqui, ó, porque eu já sei que vai acontecer de forma global. Quando é muito isoladinho, muito de um povo só, cuidado porque o buraco é mais embaixo, não é bem assim. Mas tem também assim. É diferente, tá? Não é só, tem também. Temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Combinado? Muito bem. Então nós temos essa situação do peru, que pelo que o índio falou, eu só ia fazer uma visita
e que lá ia ver a grande nave que eles falaram, e que dali eu ia receber a bênção de Deus. É só para ir para receber a bênção de Deus. Gente, é só isso, hein? É que eu estou entendendo que o cara tá achando que eu sou o cara lá do coisa, pelas visitas que eu tô fazendo, porque ele não falou isso, hein? É que pela forma que ele me chama de grande comandante, grande mestre, a gente pega e fecha, tenta achar por que o que é o significado. Mas não significa que é de fato. São coisas separadas e distintas. Eu não entro em loucura. Eu vou dando corda para o espiritual porque eu sei que o espiritual precisa de algumas coisas, de algumas cenas, de algum teatro. Porque como vocês não enxergam espíritos, o espiritual usa teatro. Ele faz teatro. A vinda de Jesus foi um teatro. Precisava daquilo? Jamais. Porque para Deus, meus queridos, poderia simplesmente materializar um anjo como materializou para Jacó na época e para tudo mais. Materializa um anjo, ele faz o que tem que fazer, fala o que tem que fazer e simplesmente some. Tchum. Ah, precisa de novo? Volta, precisa de tchum. Ponto final. Resolveu o problema, tá tudo resolvido, tá tudo lindo e maravilhoso. Mas não é assim. Aí vem o ser humano, faz todo o teatro e não sei o quê. Depois, o que o povo vai fazer? Adorar como Deus, transformar não sei o quê, porque o povo transforma tudo em bezerro de ouro. Vocês conseguem entender o problema, o grande problema? Se eu for fazer o que o pessoal do Peru está esperando, eu vou ter que me envolver com política. Só que eu não posso me envolver com política porque eu não sou peruano. Eu não posso. É proibido por lei. Não pode. É fazer ir pra cadeia. Cadeia. Não posso. Mas tem que fazer em nome de Deus. Não. Tem uma regrinha no plano espiritual que fala: respeite as leis. Obedeça as leis de Deus e respeite as leis da terra. Eu tenho que achar um jeito de obedecer a Deus e respeitar as leis da terra. Como que eu vou fazer? Vai ter que aparecer um político, me colocar como cidadão, para não sei o que lá, e aí, sei lá, que raio que vai virar. Vamos criar uma empresa, porque tem que ser um CNPJ. Tem? Ai, nossa, que burocracia. Não sei se vocês estão entendendo. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Agora, tenta imaginar uma mudança do mundo, de regeneração. Eu tenho que reconstruir o planeta. Eu tenho que reconstruir o planeta. Se eu vou ter problema para reconstruir um país que não é meu, imagine todos os países. Porque cada país tem uma cultura. Cada país tem uma religião. Imagine a Índia que tem 10 mil de religião lá. 10 mil é um valor ilusório, só para fazer uma metáfora. Vocês estão entendendo como é que o negócio é complicado? Gente, nem eu sei o que eu vou fazer. Então, cuidado para já me taxar como uma coisa que eu não sou. Eu somente estou dando corda para essa loucura. Se fosse em tempos antigos, já estaria dentro do manicômio, internado e tudo mais. E eu sempre vou tentar trazer o máximo da racionalidade possível. Tudo que acontecer, racional, 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 cálculo, cálculo, racional, racional. O espiritual vem, pede e fala, mas e aí? Você quer fazer essas firulas? Então você traz um negócio aqui, uma espaçonave, faz ela ficar aqui a bolinha girando do meu lado, se alguém vier, sorta um raio em cima de alguém e faz o que tem que fazer. Aí nós vamos fazer, porque aí eu sei que tem, aí o negócio virou mágico. Sem ser mágico, como se fosse o Zezinho da esquina andando. Ah, rapaz, isso é coisa de débil mental. Isso é coisa de. Eu tô falando sério, de débil mental, não é de loucura, não. Isso aí já é de débil mental, já é uma coisa de gente que já perdeu o rumo do cerebral e que não tem noção nenhuma da realidade. Já saiu da realidade, só fica vivendo a Nárnia. E desculpa lá, eu falo para todo mundo: não entre na Nárnia, saia da Matrix. E aí eu vou pegar e vou fazer o que eu tô falando pros outros não fazer? Desculpa lá, mas isso vocês não vão ver de mim. Eu tô falando para vocês que nem eu acredito no que o espiritual fica mandando fazer. Quer que faça? Tá bom.
Vou fazer todo dia? Eu falo, eu preciso trabalhar. Num dia de atendimento espiritual, ok, eu coloco minha roupagem, eu faço minha coisa, eu faço igual um padre. No dia a dia, roupa normal. No dia da missa, boto a minha bata e saio fazendo atendimento. Acabou. Mesmo porque nós não podemos guerrear com as outras religiões. Nós só temos que mostrar outras possibilidades, outros caminhos. Não se pode forçar. Isso também é uma das coisas que eu estava conversando com esse meu amigo. Aí eu cheguei e falei assim, ó, vamos supor que eu preciso mudar uma sociedade. Olha o problema, que a gente chega num calcanhar de Aquiles, que a gente fala assim, é um paradigma, entra num paradigma. O paradigma é assim, eu preciso mudar a sociedade. Mas, para eu mudar a sociedade, eu tenho que criar leis para mudar a sociedade. Só que se eu crio leis, eu obrigo. E eu não posso obrigar. As leis espirituais falam, não pode ter obrigação. Então, exemplo. A partir de amanhã, todo mundo tem que estudar o amor de Deus. Então, vamos colocar desde, porque é importante para ensinar isso aí para as criancinhas desde pequenininho. Que as crianças têm que amar uns aos outros como assim. Então elas já têm que saber como que é se colocar no papel do outro. Vamos fazer aquela coisa de psicodrama, de troca de papéis. Então você fica no lugar do amiguinho e vê se o amiguinho gostaria, se você gosta, e você vai ensinando psicodrama para as crianças para que elas consigam ver que ela não pode fazer coisa mal. Quando uma criança, um amiguinho quiser um brinquedo, você empresta porque também você gostaria de brincar com aquele brinquedo e assim por diante. Para eu fazer isso, eu preciso criar uma lei. Para criar uma lei, eu preciso da política. Para criar uma lei, precisando da política, eu preciso do voto. Para precisando do voto, eu preciso de mais gente querendo que prove isso uma coisa dessa. E aí transforma numa lei. Só que vai ter gente que não vai querer, porque a religião da pessoa fala que não quer. E aí a sociedade não muda, porque precisa ter, mas não pode ter. E como é que faz? Porque lei manda, e o espiritual fala que não pode mandar, que a pessoa tem que ter o livre-arbítrio para escolher o que ela quer. Vocês estão conseguindo entender qual é a maior dificuldade que tem do planeta? É que os seres humanos criaram leis que obrigam, que mandam. E Deus fala, não pode criar leis que mandam, você cria leis que penalizam. Então os 10 mandamentos de Deus manda. Deus fala assim, não matarás. Mas você tem a possibilidade de matar. Só que você vai sofrer as consequências de Deus nas leis de Deus, ou seja, lá em cima. Aqui se pega e fala assim, é uma lei. Se você não colocar criança lá, você perde seu filho. Mas são as consequências. Mas são meio diferente, não é? Não são uma lei tão justa, tão bonitinha. Porque quando a lei é de Deus, a gente chega no céu, eu vejo o erro que eu fiz e eu mesmo quero corrigir o erro. Aqui, chega um outro ser humano, pega e me fala que eu estou errado e me lasca, fazendo eu entrar num sofrimento sem fim. Como se fosse a justiça divina fosse sofrimento. E não é. É reflexão. A própria reflexão faz a consciência cobrar a pessoa. Olha o grande problema para transformar esse planeta. Como que você transforma um planeta assim? Como que você muda as coisas? Como que você faz isso? Desculpa, eu não vejo outra forma a não ser chamando todos os líderes políticos e tudo mais e ensinar isso. E para ir ensinando isso, precisa de mídia. Então precisa fazer entrevistas numa televisão, em outra televisão, no outro não sei o quê, passando essa cultura, mostrando essa cultura. Só que tem um detalhe. Vamos pegar algumas. Eu peguei algumas notícias de jornal que saiu dessa semana, só de agora, de ontem, hein? De ontem para hoje. Só dia sim, de um dia, para vocês verem a quantidade de coisas que os seres humanos estão fazendo que não tem nada divino. E como que você muda a cabeça de um ser humano como tal? Vamos lá? Olha só para fazer alguns exemplos aqui. Jornal da Infomoney. Jornal da Infomoney. 1/3 de cada 3, 1/3 é de 3, 1. Nós estamos falando de 33%.
1/3 dos brasileiros diz que já se endividou devido a relacionamentos amorosos. Por causa do meu amor, eu vou sujar o meu nome. Eu vou torrar o dinheiro, eu vou dar meu nome para ele explodir meu nome. Eu vou confiar nele para ele arrebentar eu. Dia dos namorados eu vou comprar coisa e depois eu deixo de pagar e fico com o nome sujo. 1/3. Olha o tamanho da ignorância. 1/3 das pessoas. 1/3 é muita coisa, moço. 1/3 dos brasileiros. É muita coisa. 1/3 está disposto a massagear o ego do próximo, mesmo que isso custe sujar o próprio nome, ou seja, destruir a própria alma. Fazer uma coisa errada. Por quê? Porque a sociedade falou que eu tenho que dar o presente pro meu namorado, pra minha namorada. Porque a sociedade vai me cobrar se eu não fizer isso. Como é que é? Hã? Tá entendendo? Primeira coisa, cultura humana. Olha só como é que é. Outra coisa, vamos lá. Jornal CNN. Ouro fecha em alta e sobe 1,9% na semana. Aí tem mais outras coisas, com juros, Estados Unidos, incerteza política na Europa. O que o ser humano faz? Eu vou me proteger. Eu vou comprar ouro. O que vai acontecer? As pessoas ficam perguntando para mim. Professor, vai ter o reset financeiro. O que eu tenho que fazer, professor? A pessoa espera que eu responda para ela, sabe o quê? Comprar ouro, comprar dólar. Põe o dinheiro nessa aplicação, naquela aplicação. O povo pede a solução divina da matéria para a matéria. Olha o tamanho do buraco. A loucura, porque isso é uma loucura. O ser humano, você sabe o que o ser humano está fazendo? Vou explicar para você o que o ser humano está fazendo. Se você não entendeu isso aqui que eu acabei de falar, eu vou explicar. O ser humano pega e fala assim: eu vou me proteger, eu vou me defender, vou comprar ouro. Como é que é? Um pedaço de metal vai te proteger, vai te defender? Como é que é? É sério isso? É porque a sociedade falou que o ouro vale. O ouro vale porque tem gente retardada que compra ouro porque acha que vale. Tem gente que pega o ouro e um pedaço de ferro e fala: esse aqui compra uma casa, compra não sei o que, compra não sei o que lá. Um pedaço de ferro? Meu querido, pedaço de ferro é pedaço de ferro. Papel é papel, dinheiro é dinheiro. Se você quer uma proteção, uma coisa, primeiro, você não tem que ficar preocupado com nada se você é filho de Deus. Vai acontecer como tem que acontecer, como precisa acontecer, e ponto final. As pessoas ficam procurando proteção, esquece que a Arca de Noé não é a matéria, viu, filho? Você está procurando a Arca de Noé em ouro, dólar, qualquer outra coisa. A Arca de Noé é espiritual. A Arca fica lá no céu. Então, ao invés de você ficar preocupado, pedindo para Deus, pedindo para mim, o que tem que fazer? Começa a fazer certo sua vida e fazer tudo que tem que fazer e confia em Deus. Qual que é o problema? Ou seja, o ser humano confia mais no ouro do que em Deus. Esse é o resumo. É isso, viu? Todo mundo faz isso. Eu tenho certeza que tem um monte de gente, onde eu vou enfiar meu dinheiro? Bitcoin, não sei o que lá. Ué, filho, desculpa, mas você não entendeu nada até agora. E posso falar uma coisa para você? Pessoas que estudam aí junto comigo, tá aqui meus alunos, anos e anos, não entendeu nada. Nada. Chega nessas horas da matéria, do aperto da matéria, todos vem e fala: ouro, dólar. Primeiro, medo, gerando medo, comida para capeta. Segundo,
confiando em ouro, dólar, confiando na matéria. Desculpa, mas você não conseguiu evoluir nada. Evoluiu um pouquinho perto dos outros. E o problema é que você acha que evoluiu. Quando você vai se analisar, você vê que você não evoluiu nada. Tem mais? Tem um monte. Vamos lá. Aí você vê outra notícia de jornal. Folha de São Paulo. Investidores estrangeiros já retiram 7,2 bilhões de reais da Bolsa. Só em junho. Junho está na metade do mês. 2 semanas. Só tirando dinheiro. Ou seja, o investidor, ele não está querendo saber se ele tirar o dinheiro, ele vai prejudicar os brasileiros, o povo, tudo que está ali naquele país. Ele só quer saber se ele vai ter o lucro ou não vai ter o lucro. E que se lasque o povo das consequências. As pessoas que têm o dinheiro, elas não se preocupam com o que pode acontecer. Elas não se preocupam. Elas simplesmente só querem saber do umbigo. Isso não é só investidor, é qualquer um. Qualquer um. É chegar você num aperto, eu quero ver se você faria a mesma coisa ou não. O governo pode confiscar todo o dinheiro. Vou tirar tudo. Mas você vai prejudicar todo o povo. Eu não quero saber, eu preciso me proteger. Tô avisando, hein? Depois vocês façam as suas reflexões. Aí você tem mais uma nota aqui. Jornal AFP. Navio de guerra canadense chega a Cuba depois de submarinos da Rússia e dos Estados Unidos. Em Cuba, uma ilhinha que ninguém dá nada, está navio do Canadá, submarinos dos Estados Unidos e submarino da Rússia. Para quê? Para brincar de amarelinha? Os seres humanos com as partes podres bélicas. O ser humano não consegue ser irmãos. Como que eu vou implantar um universalismo aonde um tem uma ideologia do Karl Marx, o outro tem a ideologia do capitalismo e ninguém quer soltar o osso? Se eu chegar para alguém da esquerda e falar assim, larga essa porcaria de Karl Marx, todo mundo, pedra nele! Se eu chegar para alguém da direita e falar assim, larga a mão desse capitalismo louco, todo mundo, você não sabe o que é, você é da esquerda! Olha a situação, e eu preciso corrigir esse negócio do planeta. E aí, como é que corrige isso aqui? Porque enquanto eu tiver essas briguinhas ridículas de um com o outro, sem saber que são irmãos, como que vai resolver isso daqui? Sabe como que eles vão resolver? Soltando uma bomba atômica e explodindo tudo. Então eu tenho que esperar explodir tudo para depois ver se a consciência surge? Ou precisa a consciência surgir o mais rápido possível para a coisa funcionar? Nessas horas eu agradeço Deus por colocar o tal do anticristo, porque ele vai universalizar tudo. Ele vai colocar uma moeda só, um governo só, uma situação só. Pelo menos acaba com essas palhaçadas que tem. Mais ou menos, né? Porque a cultura do povo vai querer se manter. E aí, nas crendices, tô falando para vocês como é que é difícil a coisa, hein? Tô mostrando para vocês como é que é problema. O planeta não tá fácil, não. O problema tá com problemas estruturais gravíssimos. E não se muda de um dia pro outro. Ou começa a fazer a implantação da regeneração, ou vai ter que ser destruído, gente. É isso que eu tô falando para vocês. Não vai ter alguém que vai salvar o peru, porque vai ser destruído tudo. Não vai ter alguém que vai salvar Israel, não sei o quê, porque vai destruir tudo. Porque não tem como construir um mundo de regeneração sem estar com a mente regenerada. O próprio espírito encarnado tem que regenerar. Vamos lá, hoje a aula vai um pouco mais alta aí, não tem problema, vocês seguram a ponta aí. Jornal da CNN. Cesarianas antecipam partos no Brasil, com riscos para os bebês. Diz o estudo. Primeiro, eu tenho filho do jeito que eu quiser, problema é meu, faço o que eu quiser. Se meu filho nascer com problema é meu. Se nascer bem, problema é meu. Se eu quiser tirar, o problema é meu. Se eu não quiser, o problema é meu. O que as pessoas têm que entender é cada um faz o que quer, como quer, aonde quer, por onde quer.
Tem que parar essa coisa. Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Para com isso. A pessoa faz o que quer. Agora, uma coisa eu digo. Um ser com ampla consciência, o que ele vai fazer? Primeiro ponto, que tem que entender, porque o povo vai ou 8 ou 80. Aí tem que ser parto, eu tenho certeza, pessoal, tem que ser parto normal. E ainda vai aparecer gente falando assim, eu fiz parto normal, achando que é a rainha da cocada. Você tá se achando porque fez parto normal? Ficou arrombado tudo aí, ué. Ai, não. Meu filho, ó, não é assim que funciona. A questão não é essa, se saiu parto normal ou não saiu parto normal. A questão é que tem que ser mais ou menos como foi o meu filho, mais ou menos. O médico, ele falou assim, eu vou fazer a cesárea, porque as crianças estão nascendo muito grandes. E a gente é obrigada, antigamente não precisava cortar a vagina da mulher. Agora, todas tem que cortar. E depois que corta, a gente tem que costurar, fica ruim. Então, já que tem que cortar e recosturar, então vamos fazer já por cima e já faz a coisa sem machucar lá embaixo. Porque lá embaixo faz xixi, faz coisa, a infecção é maior. Isso eu escutei do médico. Ok? Que fez o mesmo parto da minha esposa, fez do meu filho. Certo? Como que ele lidava com as coisas? Ele fala assim, eu só faço a cesárea quando tiver a dilatação. Quando chegou, ele falou assim, olha, está para nascer, vai nascer hoje, já está com dilatação de 3 dedos. Vamos para a sala de cirurgia e vamos fazer a cesárea. E assim aconteceu. Ou seja, ele espera a data, porque existe uma energia. Se você altera o dia do neném nascer, você altera toda a energia dele. Porque queira ou não queira, aquele negócio de horóscopo, essas coisas, funciona. Tem energia de fato. Por causa de um dia ou outro dia, você muda o signo de uma criança. Você muda tudo. O horário de nascimento, o pessoal fala, e o horário de nascimento? Não é bem assim. É mais o dia. O povo pega muito detalhezinho. Esquece o detalhezinho. É mais o detalhe grosso da coisa. Não é nem o 8 nem o 80. Quando a pessoa vai muito radical, muito detalhista ou nada detalhista, é problema. Então eu tô dando mais uma pose aí. Então segura o jacaré para não falar, eu fiz cesárea. Eu não quero saber se você fez cesárea, se você fez parto normal. O problema é teu, guarda para você. Eu não quero saber. Isso é um problema seu. O que eu quero é reflexão. Ok? Reflexão. Só que isso, cada um tem que decidir por si. E aí vem cientista e daqui a pouco fala assim, nós vamos proibir partos normais, cesáreas. Quem que é o cara para proibir alguma coisa? Eu faço o que eu quero. O corpo é meu. Eu faço o que eu quiser. E por incrível que pareça, são gente que fala que o corpo é meu e chega nessa hora, não, o corpo já não é mais meu. Porque o cientista agora falou outra coisa. Eu quero que se lasque o que o cientista falou, moço. Eu quero saber o que eu quero falar. Mais uma coisinha da dificuldade das crenças que tem dos seres humanos. Ciência com coisas da naturalidade e as energias que tem por aí. Como que eu mesclo tudo isso? Imagine a evolução, como é que é. As crianças não nascem mais do mesmo tamanho, viu? Antigamente, crianças nasciam com os olhos fechados. Depois de 6 meses é que abriam os olhinhos. As crianças já nascem com unha, cabelo, até sobrancelha. Já nasce com o olho aberto e com tamanhos monstruosos, de gigantesco. Os tamanhos que as crianças nascem hoje eram as antigas quando nascia com alta diabetes. Hoje é normal. Agora as que têm diabetes está mais ainda. Antigamente nascer com 4 quilos era só criança com diabetes, com a mãe que tinha diabetes. Hoje, quando tem diabetes, é 5 quilos. Eu já vi criança com 6. Como é que nasce isso, moço? Vocês estão achando que é o quê? Menos, né? Menos, né? Vamos fazer evolução, porque está evoluindo, então a cabeça também tem que evoluir, né? Vamos lá. Jornal da Isto É. Fiéis muçulmanos iniciam a grande peregrinação na cidade saudita de Meca. Começou a grande peregrinação. Sabe o que eles vão fazer?
Eles vão lá para uma cidade que se tornou uma cidade sagrada. A cidade virou sagrada. Não, moço, a cidade não é sagrada. O planeta é sagrado. É isso que tem que entender. Você acha que eles vão conseguir entender que o planeta é sagrado? Que Deus fez o planeta e não uma pedrinha? O que o povo faz? Bezerro de ouro. Vão falar assim, porque aqui Mohamed coloca o Mohamed acima de Deus, o Criador. Não pode, moço. Não pode. Não pode. Como é que muda uma cabeça de uma pessoa dessa? Falar para ela que ela tá indo atrás de uma pedra lá para rezar em volta de uma pedra? É a mesma coisa do católico com a cruz. Com a imagem de Cristo. Que imagem de Cristo, moço? Tem que acabar com esses negócios de imagem de ser humano. Para de fazer imagem. Deus deixou claro, eu não tenho cara, não tenho nome. Para de fazer imagem de Deus, porque não tem. Não, bezerro de ouro. Vamos fazer cruz, imagem de Jesus, pedra de Meca, pedra de Mohamed. E Deus mesmo, que é o Criador, que criou o planeta, porque era o planeta que tinha que ser. Era um dia, em vez de ir para a pessoa fazer a peregrinação para Meca, ela tinha que chegar na Terra, olhar para o céu e falar assim, nossa, Deus fez o céu. Olha, Deus fez o sol, Deus fez a terra, fez as plantas. Ele olhar a natureza, toda a criação divina, e falar, olha, obrigado Deus, e fazer a reverência lá para Deus. E beleza. Não, o povo vai, se sacrifica, deixa de comer, faz um monte de coisa, entra em dificuldade, faz dívida, mas vai lá pra pedra, lá pra dar piruleta na pedra, pra dar volta na pedra. E acha que tá tudo certo. E Deus mesmo? Esquece, joga Deus pra latrina. Aí tem mais outra coisa. Jornal da Infomoney. Papa Francisco diz ao G7 que humanos não devem perder o controle da inteligência artificial. Nós estamos chegando num ponto aonde ele fala aqui, transformação histórica para a humanidade. Que os seres humanos estão deixando de pensar, ou seja, nós estamos vendendo a nossa consciência, nós estamos entregando a nossa consciência para uma consciência virtual, uma consciência artificial. Aonde essa inteligência artificial que vai falar o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode, o que tem, o que não tem, o que é, o que não é. E a inteligência artificial já falou que para resolver o problema do planeta tem que soltar uma bomba atômica e acabar com tudo. Para resolver o problema do planeta tem que tirar os seres humanos do planeta. É óbvio que o problema do planeta é o ser humano. A inteligência artificial ela não consegue entender como faz para que os próprios seres humanos corrijam o planeta. Porque ela não tem consciência, ela só tem inteligência. Ela é pura racional. Só que o ser humano ele mescla o racional com o emocional. E aí ele gera consciência, o amor ao próximo. O artificial não ama o próximo. Ele faz cálculos. E aí? Como é que eu vou pegar e falar para a sociedade? Olha, a inteligência artificial ela tem que ser separada, porque a inteligência artificial ela vai fazer mal para a sociedade. A gente precisa criar a consciência artificial, aonde essa inteligência pegue a consciência de pessoas que estão falando de Deus e têm conexão com o espiritual para que venha a consciência trazida lá dos céus para a terra para que eles possam ajudar nos moldes da coisa. Se não fizer isso, vai dar ruim. E para a gente encerrar que o vídeo está longo. Essa daqui foi fogo, hein? Essa aqui é para encerrar mesmo bonito. Para vocês verem como que é difícil. Como que o cara vai aparecer lá no Peru e vai transformar? Vamos dar liberdade pro povo peruano. Vai dar liberdade como? Como que você vai dar liberdade para um país que é democracia, que tem votos, que tem presidente, que o povo escolhe o presidente, escolhe os deputados, escolhe o senador? O povo já tem a liberdade. Só que não. Eles ainda acreditam que vai ter outra liberdade. E aí? Vocês estão entendendo?
Como é que é louco? Como é que é muito louco isso? Presta atenção nisso aqui. Poder 360. Não é blasfêmia fazer piada com Deus, diz Papa para os humoristas. O pontífice, cerca de 200 comediantes de todo o planeta, de todo o mundo, incluindo os brasileiros, estavam lá no Vaticano. E não é blasfêmia fazer piada com Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Realmente não é blasfêmia fazer piada com Deus. Não, professor. Não, não é blasfêmia. Não é blasfêmia. Porque Deus olha essas pessoas e fala assim: são criancinhas, não sabem o que fazem. Agora, se você tiver consciência, se você tiver um mínimo de consciência, sabe quando você faria uma coisa dessa? Fazer uma piada de Deus? Eu tô falando, não estou falando piada com Deus. Estou falando piada de Deus. Ok? Porque é diferente. Então vamos lá, um exemplo. Fazer uma piada aqui. E o cara chegou lá no céu e aí Deus falou assim: mas meu filho, aqui não dá para fazer. Poxa, meu filho, como é que faz? Você não vai poder entrar aqui. Então é uma piada com Deus. Essa daí não tem problema nenhum. Porque chega a ser uma reflexão. Agora, piada de Deus é um problema. E aí Deus pega e fala assim: negócio é o seguinte, mano, aqui nós gosta de tal coisa. Aí você está fazendo um problema. Porque você está pintando Deus de uma coisa. Um problema. Você está transformando. Igual aquela revista lá da França que pegou e zombou de Deus, colocando uma cruz no rabo de Deus, coisa sabe, ridícula. Só que isso a gente já está tendo, essa zombaria de Deus a gente já está tendo faz tempo, cara. É no carnaval, representações. É o capeta rastejando Jesus para cima e para baixo. Nós já temos uma blasfêmia total. Nós já estamos em Sodoma e Gomorra. Então, o que acontece? O plano espiritual, olha como isso, professor. O plano espiritual pega e fala assim: bom, eles estão fazendo sem consciência, eles não sabem o que estão fazendo. E quem tem consciência de fato não pode ficar revoltado. Onde você viu falando mal do meu Deus? Não, filho. Porque pelo menos o meu Deus, o Criador do céu e da terra, ele teve capacidade de construir um planeta inteiro. Então você pode ter certeza que é só ele fazer assim, não gostei de você, pim, desencarna a pessoa. Então não se preocupe em querer defender Deus. Não defenda Deus. Deus não precisa nada de você. Só que é o seguinte: quando fica fazendo zombaria de Deus, significa que a pessoa não ama Deus. Porque a pessoa, quando ama Deus do fundo do coração, ela não consegue zombar de Deus. Inclusive, no último atendimento, veio um espírito e chegou e falou assim: você pensa que você é quem? E quando veio o amor de Deus, eu me senti filho de Deus de fato. Eu vi que eu era filho de Deus. Porque o Espírito me tomou. E aí saiu a fala: eu sou filho de Deus. Saia. E o negócio saiu. Ou seja, Deus mora dentro de nós. E quando Deus mora dentro de nós, a gente não consegue zombar de nós mesmos. Então, meus queridos, deixa fazer o que querem fazer, não tem problema. Mais cedo ou mais tarde, todos vão desencarnar e vão fazer o que sempre fizeram. Vão olhar os seus erros e depois volta a expiar os seus erros. Porque expiar é corrigir os erros. Só que o planeta está terminando o ciclo e vão ter que fazer isso em outro planeta. Mas não tem problema. Faz parte, porque a gente já veio de um outro planeta, que veio de outro planeta, e a gente vai fazendo essas migrações. Vai começando e terminando os ciclos, a gente vai fazendo.
faz parte do contexto evolutivo. Então, meus queridos, a aula de hoje foi para vocês verem o tamanho das dificuldades e que não é tão simples assim apareceu o Salvador, e não é bem assim. Vamos ver se a gente consegue passar um pouquinho de ensinamentos para as pessoas. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Que Deus abençoe a todos. Amém, né?